Oi, pessoal. Estou enviando então a última parte da lista, o último assunto, né? Funções inversas, como vocês podem ver aí. Vocês vão reparar que na lista tem poucos exercícios sobre funções inversas. E além disso, a maioria deles eu vou fazer aqui, porque na verdade eles fazem parte da teoria, né? Então vai sobrar pouquinho. Só que eu já aviso que esse assunto volta na lista 2, porque, por exemplo, lá a gente vai ver a exponencial e o logaritmo. Uma é inversa da outra, né? Então a teoria daqui também vai ser importante na lista 2, né? Então é um bom investimento aí. Então eu vou começar com uma breve revisão do que seria função inversa antes de chegar nas derivadas, porque é um assunto que não é muito bem trabalhado no ensino médio, né? Então, fazer essa revisão é pouca coisa, só o indispensável mesmo para a gente entender os conceitos. Então, ó, primeira definição, a mais importante para esse assunto de funções inversas, é a definição de função injetora. Então, você diz que uma função de A e B, conjuntos não vazios, é injetora se, para qualquer par A1 e A2 de A, com A1 diferente de A2, você tem que o f de A1 é diferente de f de A2. Ou seja, pontos diferentes são levados pela função a valores diferentes. Em outras palavras, a função não repete valores, certo? Somente um ponto vai num determinado valor. Em outras palavras, também isso aqui significa que a função injetora, se o f de A1 for igual ao f de A2, implica necessariamente que o A1 é igual a 2, certo? Ou seja, se os valores eram os mesmos, é porque os pontos eram os mesmos. Porque pontos diferentes são levados em valores diferentes, certo? É a mesma coisa. A gente até discutiu isso em aula, uma coisa de lógica, né? Essa é a contrapositiva da outra. Você volta negando, certo? Então, se isso vale, você volta negando também vale. É a mesma coisa, certo? Tá, então essa é a definição de função injetora. Vamos ver por que ela é importante na definição de inversa. Então, ó, considere então uma f de A em B injetora como está nesse esqueminha aqui, certo? Ó, pode perceber que ela é injetora, não está repetindo valores. Valores distintos são levados, pontos distintos são levados em valores distintos, certo? Então, só uma coisa, ela não é sobrejetora, tá vendo? Esse cara não está sendo atingido por ninguém da F. Ninguém vai nele. Mas isso não é problema. Eu sei que muita gente aprendeu que tem que ser sobrejetura, mas o jeito que a gente vai definir a inversa não. Porque a gente já vai definir a inversa saindo da imagem, vocês vão ver. Então, pelo fato de ser injetora, não repetir valores, o que você pode fazer? Você pode definir uma G ao contrário, voltando, né? Fazendo o caminho inverso que a F faz. Então, se a F pegou 2 e levou no 1, a G vai pegar o 1 e levar no 2, certo? Para todo mundo da imagem de F. Tá vendo? Esse ponto eu joguei fora, que não estava sendo usado. Então, para cada B da imagem de F, tem um único A que vai nele, certo? Então, como é único esse A que vai nele, você pode voltar essa flecha. Porque se tivesse dois A's, vamos supor, se tivesse o 2 e o 4 fossem no 1, como que eu volto? Eu vou ter que decidir, ou é 2 ou é 4, certo? Uma função não pode ter dois valores, a g aqui. Então, o fato de ser único esse a que vai nele permite, né, que eu consiga voltar essas flechinhas aqui. Então, essa g que faz o caminho inverso da, da f é que a gente chama de função inversa. Então, como que ficaria a definição? Então, você pode definir uma g saindo da imagem de f, certo? E chegando em A, o caminho inverso, tá vendo? Da seguinte forma, G de B vai ser A, sem somente ser o F de A é o B, tá vendo? Uma faz o caminho inverso da outra. Se a, se a F pegou o A e levou no B, a G vai pegar o B e levar no A. É exatamente o que está escrito aqui, o que eu fiz esse esqueminha aqui, certo? E essa G a gente chama de função inversa de F. E ela é denotada por F a menos 1, esse símbolo de inverso, né? Então, é assim que você define a inversa. Percebe que a sobrejetora eu consertei dizendo que a G sai da imagem. É assim que aparece nos livros, na maioria dos livros de cálculo, na lista.
A sobrejetividade não é tão importante, porque você já define a inversa saindo da imagem. Então acaba meio que jogando fora os pontos que já não eram utilizados mesmo, né? Então, vou só lembrar não, né? Destacar uma propriedade importante, que é essa, né? Do caminho inverso. Se você calcula G no F de A, volta para o A, porque é justamente isso, né? A F pega um A, depois quando você calcula G no F de A, volta para o começo, certo? Então G de F de A é A para todo A de A, e F de G de B, a mesma coisa, fecha o círculo, né? F de G de B volta para B para todo B na imagem de F, porque a imagem de F é o domínio da G, tá vendo? Do jeito que eu defini é assim. Certo? Então, essa propriedade é importante, a gente vai usar hoje ainda. Tudo bem? Que no fundo é que uma desfaz o que a outra fez. Certo? Então, por isso que são inversas. Vamos lá. Uma outra, uma outra propriedade das inversas, né? É meio geométrico, né? Sobre o gráfico. Então, se AB está no gráfico de F, o que significa? Estar no gráfico significa que a segunda coordenada é o F da primeira, né? Então, F de A dá o B. Pela definição de inversa, que a gente acabou de ver no outro slide, G de B é o A, certo? Porque uma é inversa da outra. Só que isso significa o quê? Que o ponto BA está no gráfico de G, certo? Porque justamente o A é o próprio G de B, certo? Então isso significa que está no gráfico de G. Moral da história, essa continha aí diz que os gráficos de F e de G, que é a inversa dela, são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? A reta y igual a x, tá vendo? Porque o ponto AB e o ponto BA são simétricos, né? Quer trocar x por y, no fundo. Tem essa simetria aqui. Então, se um está no gráfico da F, o outro está no gráfico de G. Significa isso aqui, como está desenhado. Aqui, para ilustrar, eu desenhei o x ao cubo, tá vendo? Esse azul. E o raiz cúbica, tá vendo? Olha como eles encostam perfeitos aqui, ó. Bem simétricos, né? Certo? Aqui é o 1, menos 1, 0. Certo? Então, tem essa propriedade dos gráficos, né? Eles são simétricos. Bom, não seria um curso de cálculo se a gente não derivasse alguma coisa, né? Mas antes, a gente vai derivar isso aqui, eu vou antes achar a inversa disso, só para ilustrar alguma coisa desse assunto aí de achar a inversa e tal, antes de derivar, né? Pega essa função de R em R definida f de x, x ao cubo mais 1. Note que ela é injetora, né? Porque x ao cubo é estritamente crescente. Se ela cresce estritamente, significa que não repete valores, né? Então, uma função crescente, ela vai ser injetora. Se você soma 1, continua crescente, continua injetora. A gente não definiu formalmente crescente, vamos fazer isso depois, mas enfim, a intuição é isso, sempre vai aumentando. Então ela acaba sendo injetora. Certo? Então pega essa função. Se ela é injetora, faz sentido eu perguntar sobre a inversa. Ela também cobre todo o R, né? Então a inversa, é fácil ver que ela vai cobrir todo o R. Então a inversa vai sair de R e também vai chegar em R, fazer o caminho contrário. Então a gente vai tentar achar quem é essa inversa de F. Isso aqui é parecido com o que você fez no ensino médio, né? Mas olha aqui a definição de inversa. Eu quero saber quem é G de B. Quero uma fórmula para a inversa, G de B. Né? Essa G é a inversa de F. Então eu vou chamar de A o G de B. Então G de B é A. Quem é o A? Eu vou passar para o F porque a F eu tenho a fórmula. Então G de B é A, sei somente se o F de A é o B. Ó, definição de inversa isso aqui. Agora, como eu tenho a fórmula de A, eu vou substituir. Então F de A é A ao cubo mais 1, tá aqui. Então isso tem que ser B. Isolando A, porque é o que eu quero, é uma fórmula para o G de B. Isolando A, eu vou ter raiz cúbica de B menos 1. Moral da história, o G de B é o A, que é raiz cúbica de B menos 1. Então, G de B é raiz cúbica de B menos 1, certo? Como é usual a gente escrever função por x, apenas pode deixar em B, não tem problema nenhum, mas então G de B, G de x, né, fica sendo raiz cúbica de x menos 1, onde essa G de x é a inversa de f, certo? Eu sei isso, vocês já faziam no ensino médio, eu lembro muito bem, o professor fala, troca x por y e
e isola. É o que a gente fez, mas está fundamentado aqui pela definição de inversa, certo? Então, no fundo é isso. Eu fiz separado porque, como eu disse, a gente vai começar a derivar as coisas. Para ilustrar, eu vou derivar isso aqui também. Então, já fiz separado a fórmula da G. Olha só. Então, vamos lá para as derivadas que, como é um curso de cálculo, no momento é o mais importante. Depois tem as integrais também, mas por enquanto a gente está nas derivadas ainda. Então, é o seguinte, eu fiz aqui um esqueminha para lembrar. Eu vou tentar calcular a derivada dessa G. Então, eu fiz um esquema aqui, ó, que é aquela propriedade que está aqui também, de uma desfazer o que a outra fez. Então, eu vou pensar que a G saiu do x e vai levar para um certo valor, sei lá, G de x igual a um certo B. E aí eu vou calcular f em cima de g de x, vai para onde? Vai voltar para o x, certo? É aquele esqueminha de uma desfaz o serviço da outra. Então tá aqui. Se f e g, né, são uma inversa da outra, então f de g de x dá x para todo x do domínio de g. Certo, gente? Agora, supondo que f e g são deriváveis, eu posso derivar isso pela regra da cadeia. Lembra, para usar a regra da cadeia, eu tenho que saber que as duas são deriváveis. Vale ponto a ponto, né? Claro. Mas aqui estou supondo derivável sempre. Tem uns teoremas aí para a gente descobrir, né, quando que essa inversa é derivável. Depois eu comento, mas inicialmente vamos supor que as duas sejam deriváveis, né? Então eu posso derivar isso pela regra da cadeia. Está aqui, ó. Pela regra da cadeia, como é que fica a derivada de f composta com g? É a derivada de f calculada em g vezes a derivada de g, certo? Então isso é derivada do lado esquerdo. E a derivada do lado direito, derivada de x, é 1. E isso vale para todo x do domínio, certo? Então você tem isso. Eu estou querendo uma fórmula para a derivada de g, certo? Eu não sei quem é a derivada de g, tenho a derivada de f, estou querendo uma relação entre essas derivadas. Eu gostaria de isolar essa derivada de g, que é o que eu estou buscando. Mas para isso, para passar para lá, a gente tem que ter certeza que isso aqui não zera, né? Mas não zera mesmo, porque como isso aqui dá 1, se isso zerasse, você teria zero vezes um número, porque derivada é número, né? Zero vezes um número dando 1. Não pode acontecer isso, né? Nunca vai dar 1. Zero vezes qualquer coisa, qualquer número vai dar zero. Nunca 1. Então, você tem certeza que isso aqui não é zero. Então, você pode isolar e fica essa fórmula para a derivada de g, sabendo a derivada de f. Então, a derivada de g é 1 sobre a derivada de f, mas, claro, calculada em g de x, porque a f está sendo calculada sobre os valores de g de x, certo? Em outro conjunto aqui, para onde a g manda, certo? Tá, olha só, essa fórmula é bem interessante, né? Porque está dizendo que quando as duas forem deriváveis, né, eu sei que essas derivadas são diferentes de zero, então eu posso isolar, porque senão nunca vai dar 1, certo? A questão é como saber, se eu não tenho a g, né? Como eu sei que a g é derivável, que é inversa, né? Isso é um pouco difícil, né? Você precisa de dois teoremas. Isso tem feito, por exemplo, no livro do Guidorizzi, né? Eu acho que tá melhor no livro do Guidorizzi. Como é que você sabe que essa G é derivável para eu poder fazer essa conta aqui? Então, só vou comentar rapidamente, né? Porque não vou fazer essas contas. Quem quiser se aprofundar mais, tem lá no livro do Guidorizzi. Eu acho que já fica mais, né, mais aprofundada. Uma coisa mais de análise de real do que de cálculo. Tem uns teoremas pesados aí. Então, primeira coisa, tem um teorema que diz que se a g for contínua apenas, ou seja, pouca coisa, menos que derivável, né? Eu estou supondo derivável, mas menos. Se a g for contínua e a derivada, essa derivada de f em g de x for diferente de zero, automaticamente a g é derivável nesse ponto onde as derivadas são diferentes de zero. Isso está lá no Guidorizzi. Então, quer dizer, vai valer essa fórmula se eu souber que a g é contínua, né, nesse x aqui e essa derivada não zera. Aí, bom, tudo bem, então continuo com o mesmo problema. Como saber que a G é contínua? Aí que é mais difícil até. Para saber que a G é contínua sem conhecer, por exemplo, tem uns outros teoremas que garantem que se a F for contínua e tiver definida num intervalo, tem que ser só um intervalo, não pode ser união de dois intervalos disjuntos, por exemplo. Pode ser a reta toda, pode ser um intervalo pequeno, assim, não toda a reta, mas em dois intervalos não vale. Porque aí fica meio caótico o negócio, né? Pode acontecer muita coisa, dois intervalos disjuntos. Então, se a f for contínua num intervalo,
automaticamente a G vai ser contínua, né, no outro intervalo, né, de onde ela sai. Né? Mas isso já é mais difícil provar, tem muito teorema por trás disso. A gente não vai ver, mas quem quiser tem lá no Guidorize, ele faz essas coisas. Mas para a gente, vocês vão ver, para a lista é suficiente, já sabendo que a G é derivável, essa fórmula aqui já vai ser suficiente, certo? Então vamos aplicar essa fórmula naquele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá, não, é o que eu ia falar mesmo, né? Naquele exemplo que a gente já calculou de inversa. Então você tem F e tem a G, a gente calculou. Vamos ver que a fórmula funciona. Claro que essa fórmula é muito mais útil quando você não conhece a G, a inversa, né? Ela é muito mais útil nesses casos. A gente vai ver mais para frente nas trigonométricas. Só que só para ilustrar, eu vou calcular a derivada da G usando a fórmula e não derivando diretamente, certo? Então tá lá. A fx ao cubo mais 1, a G é raiz cúbica de x menos 1. Acabamos de calcular isso. Vamos calcular a derivada de G sem derivar a G, usando essa fórmula. Então, essa fórmula envolve a f', certo? Então, a derivada de f é 3x². Fácil, né? Tomba, subtrai 1, isso aqui constante some. Então, é 3x². Só que, então, como é que fica essa fórmula? Vamos colocar aqui. Então, a derivada de g em x é 1 sobre a derivada de f em g de x. Esse cuidado que você tem que ter. É a derivada de f em g de x. Está aqui. Então, é a derivada de f, é 3 ao quadrado g de x, certo? Porque não é em x, é em g de x que você calcula, certo? Porque a f sai dos valores g de x. Então fica isso, e a g de x, como a gente calculou, você elevando ao quadrado essa raiz cúbica vai ficar 2/3, está aqui, certo? Claro, eu não derivei a g, mas eu conheço a g, então isso permitiu fazer essa última conta. Mas é só para comparar, né? Porque se você deriva diretamente, você escreve como 1/3, certo? Escreve isso como 1/3, tomba a 1/3 aqui. Subtrai 1, vai ficar menos 2/3, ao menos 2/3 aí. Certinho, certo? Porque ele veio para baixo, né? Menos 2/3 para baixo com 2/3 positivos. Isso para x diferente de 1, que é quando a parte de baixo não zera. Ó, lembra da fórmula? A gente tinha comentado que quando a parte de baixo zera significa que a g não é derivável, né? Senão nunca daria 1, certo? Então tá aí, essa fórmula para g sem ter que derivar g. Claro, é muito mais fácil derivar g logo diretamente, mas eu só fiz para ilustrar que funciona. Ó. Faz sentido, né? A fórmula faz sentido aí. Claro, está demonstrado aqui, então claro que vai funcionar, mas é só para ilustrar mesmo. Enfim, como eu disse, a gente vai fazer isso para as trigonométricas. Aí a gente não conhece, a gente não sabe derivar ainda as trigonométricas inversas. Então a gente vai usar fortemente aí para calcular derivadas de arco-seno, arco-tangente, essas coisas, que já é o próximo passo. Então olha só, primeiro eu vou lembrar o que é o arco-seno. Né? Essa função seno, eu estou mantendo a notação da lista, né, que está em inglês, é porque o programa LaTeX ele já tem a macro em inglês, né? Você teria que fazer uma macro para escrever sen, então acho que é por isso que já está tudo, né, desse jeito. Eu vou manter porque é como está na lista. Então essa função seno de R em R, ela não é injetora, claro, né? Não é nada injetora, né? Repete um monte de vezes cada valor. Só que o que a gente faz nesse caso? A gente pode restringir o domínio para que ela fique injetor. Pega um pedaço pequeno do domínio. O máximo possível, né, para ela que ela continue injetora. Está aqui. Então, é uma nova função, né? A rigor é uma outra f, né? Não chamei de seno por formalismo, porque como você mudou o domínio, já não deixou de ser o seno, né? É só considerado de menos π sobre 2 a π sobre 2, definido por f de x é seno de x. Então, uma nova função, que na verdade é a restrição do seno de x nesse novo intervalo. Você pode continuar chamando de seno de x, não tem problema nenhum. Só por formalismo eu mudei o nome, certo? Agora, nesse intervalo, ficou injetora, certo? Ó, ficou injetora, agora não repete valor. Então faz sentido eu perguntar quem é a inversa dessa f, né? Existe a inversa dessa f, a gente chama de arco-seno, né? Então a arco-seno é a inversa do seno, mas só considerando esse intervalo. Está aqui. Essa f ficou injetora e a inversa de f é denotada por arco-seno, arcsin, né? Que é o arco-seno de x. Ela é chamada de arco-seno e denotada por arcsin
de x, né? Certo? Então, quais são as propriedades dessa arcosseno? O domínio do arcosseno é a imagem do seno, certo? Então, vamos por isso aqui. Ó, o arcosseno sai de menos 1 a 1, porque é a imagem do seno nesse intervalo, ó, pega todo mundo de menos 1 a 1. E chega no domínio da f, menos π sobre 2 a π sobre 2. Certo? Então, essa é o domínio e o contradomínio do arcosseno. A imagem, né, tá aqui. E essa é a fórmula dele, usando que ela é inversa. O arcosseno de x vai ser um certo y, sem somente ser o seno do y é um x. Está vendo a propriedade da inversa? O seno do y é x. Só que, cuidado, né? Como isso aqui não é injetor, a gente restringiu o domínio. Então, você tem que pegar e o y pertence a menos π sobre 2 a π sobre 2. Porque o arcosseno chega em menos π sobre 2, π sobre 2. Então, você tem que pegar o y aqui, tá? O seno que dá x, mas esse cara tem que estar aqui. Certo? Então, no fundo, essa é a definição de arcosseno. Mas nada mais é. Eu sei, muita apostila de cursinho coloca o arcosseno é assim que calcula. Mas é por quê? Porque é a inversa do seno. Né? Essa que é a ideia. Então, ó, só para ilustrar, vamos calcular um arcosseno. Por exemplo, se você quiser o arcosseno de menos meio, o que você faz? Então, o arcosseno de menos meio chama de y, sei lá, chama de alfa, qualquer coisa. Sei somente ser o seno de y é menos meio, mas o y tem que pertencer a esse intervalo aí. Né? Então isso te dá o único cara que faz isso. Nesse intervalo vai ter um só, porque é injetor, lembra? A gente construiu para ser injetor. Vai ser menos π sobre 6. Certo? Então o arcosseno de x, de menos meio, vai ser menos π sobre 6, porque é o tal do y, tá vendo? Certo? Então é assim que você calcula arcosseno. Ou qualquer inversa, né? No fundo a gente passou para a inversa aqui. Certo? Então, mas a graça disso é derivar o arcosseno. E aí, qual que é a derivada do arcosseno? Vamos ver agora. Então, ó, pela fórmula estrela, é aquela fórmula que envolve as inversas, né? A derivada da g, eu troquei, né, a g por arcosseno porque é o que eu estou querendo calcular. A inversa da g é 1 sobre a inversa da f, né, porque uma é inversa da outra, só que calculada em g. Então, calculado em arcosseno, certo? Dá para reconhecer, gente? É aquela forma com arcosseno no lugar de g e seno no lugar da f, que é a direta, né? Vamos dizer assim. Então, arcosseno linha vai dar essa fórmula aqui. É o seno linha, a derivada do seno, no arcosseno. Certo? A derivada de seno, todo mundo sabe que é cosseno. Então, fica o cosseno do arcosseno de x. Certo? Cuidado aqui. Aqui muita gente confunde. Não é para derivar essa cadeia. Lembra da fórmula? É a derivada de f calculada em g. Não é a derivada de f composta com g. A derivada de f composta com g a gente já fez para chegar nessa fórmula. Lembra? Volta lá depois no slide, você vai perceber. É a derivada de f, ou seja, a derivada do seno calculada em seno. Não é para derivar isso aqui, composta. Já está derivada. A derivada de f calculada em arcosseno. E a derivada de f é cosseno. Tá certo, ó. Eu poderia deixar aqui, ó. A derivada de arcosseno é 1 sobre o cosseno do arcosseno. Tá certo, não está errado não. Só que dá para dar uma melhorada nisso. Fica meio feio, né? Cosseno do arcosseno. Vamos tentar descobrir quem é o cosseno do arcosseno. Né? Então, próxima etapa, descobrir quem é esse cosseno do arcosseno. Porque, ó, se fosse seno do arcosseno, a gente viu que uma é a inversa da outra. Então, seno do arcosseno volta para x, certo? Uma é a inversa da outra. É aquela propriedade que eu falei que é a principal. Uma desfaz o que a outra fez. Então, se fosse seno do arcosseno, voltaria para o x. Mas é o cosseno. Então, qual que é a ideia? Eu vou transformar o cosseno em seno usando a relação fundamental. Então, olha só. Usando a relação fundamental, você tem que cosseno ao quadrado do arcosseno de qualquer coisa, né? Mas em particular do arcosseno. Cosseno ao quadrado do arcosseno mais seno ao quadrado do arcosseno, isso dá 1, certo? Então, essa equação equivale a dizer que cosseno ao quadrado do arcosseno é 1 menos x quadrado. O que eu fiz aqui? Porque o seno do arcosseno, como a gente já tinha comentado, isso volta para o x. Então, isso aqui fica x quadrado, passa para cá, menos x quadrado, certo? Agora, olha só, agora é o pulo do gato, né? Então, o cosseno do arcosseno, eu ficaria com mais ou menos essa raiz, certo? Porque quando eu isolo. Só que, como é que eu decido? Tem que ser um valor só, né? Esse aqui tem que dar um número só. Então, como é que eu decido entre o mais e o menos, né?
Lembra que o arco seno está entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Entre menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é positivo. Pensa no círculo trigonométrico. O cosseno é aqui, né? No círculo trigonométrico. Entre π sobre 2 e menos π sobre 2, o eixo do cosseno é aqui, que é o eixo positivo. Então eu sei que o cosseno do arco seno é positivo. Então na hora que eu tirar essa raiz, eu tenho que pegar a positiva, certo? Não a mais, não o menos, o sim o mais. Porque eu sei que o cosseno do arco seno é positivo. Está aqui, ó. Escrevi aqui. Pois arco seno de x pertence a este intervalo e neste intervalo, né, o cosseno tem que ser positivo de um cara nesse intervalo. Ou zero, né? Claro, se for o zero. Tudo bem, gente? Aliás, se for uns π sobre 2, né? Que é o cosseno, não é o seno. Bom, tá. Então, resumindo aqui, voltando para essa fórmula que a gente tinha parado para calcular o cosseno do arco seno, tá aí. A derivada do arco seno em x é 1 sobre aqui, 1 menos x quadrado na raiz, para x diferente nas pontas, né? Para todo x do domínio do arco seno, mas nas pontas não, porque aí vai zerar aqui embaixo. E lembra, quando zerava embaixo é porque uma não era derivável, no caso o arco seno. A seno é sempre derivável. Então, essa é mais uma formulinha para guardar aí da derivada do arco seno. Eu fiz um gráfico aqui só para ilustrar. Eu tive que usar um outro programa, porque o programa que eu usei naquele primeiro gráfico está bem mais bonito, ele não sabe plotar a inversa, hein? Ele dá erro, ele diz que não sabe a seno a menos 1. É esquisito, né? É só trocar x por y, mas ele não sabe fazer. Foi mal programado, eu acho. Então eu usei um outro, fica o gráfico mais feio, você não tem muito controle. Eu, não, pelo menos, não consegui controlar direito. Mas é assim, ó, tá vendo? É como se fosse um seno deitado. Percebe que onde o seno zera, no simétrico, né? A reta tangente está ficando vertical. Então por isso que não é derivável aqui no 1 e no menos 1. Reta tangente vertical, tá vendo? Lembra que eu falei que aqui no 1 e no menos 1 não é? Dá para ver pelo gráfico, ó. Reta tangente vertical. Certo? Então é isso. Vou voltar aqui para a fórmula. Lembra daquele exercício que eu fiz da escada? Que eu até falei, ó, dá para você isolar o θ usando o arco seno. Quem quiser refazer aquele exercício, eu já derivei, aliás, era cosseno, né? Tá, a gente vai fazer a do cosseno também, mas vocês podem usar essa fórmula agora para poder derivar, para fazer aquele exercício. Você isola o θ, então o θ vai ficar o arco, eu acho que era seno, na verdade. O arco seno de uma coisa, aí você já pode, vai ficar pior a derivação, porque vai ter uma cadeia, né? Aliás, acho que ficam duas cadeias, mas enfim. Mas, sei lá, quem quiser treinar, agora já sabe a derivada do arco seno, você não precisaria derivar implicitamente aquele θ. Bom, tá. Então tá aí o arco seno, sua derivada e seu gráfico, certo? Vamos para o próximo, que é até mais fácil, o arco tangente. Novamente, a função tangente não é injetora. Eu não fiz o gráfico porque demora tanto para rodar esses gráficos, acho que ele fica jogando ponto por ponto, demora um pouquinho. Mas a tangente é aquela coisa, são vários ramos, lembra? Vários ramos, claro que não é injetor. Então você define uma espécie de tangente, mas só nesse mesmo intervalo aqui, sem os extremos, porque a tangente de π sobre 2 e menos π sobre 2 não existe, né? É assim, ele vai para infinito, menos infinito, depois vai para mais infinito. No π sobre 2 não tem tangente, porque vai estourando. Então, no fundo, é a tangente só nesse intervalo, que aí fica injetora. Então, essa função, essa nova tangente, definida apenas nesse intervalo, né, eu chamei de f. Agora ela fica injetora, então faz sentido você pensar na inversa dela. Essa inversa é a tal da arco tangente. Então é a inversa da tangente, mas só neste intervalo, quando você considera só este intervalo. Então, essas são as propriedades da tangente. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa, isso serve para o seno também. Alguém pode perguntar, eu posso pegar um outro intervalo em que o seno é injetor? Posso pegar um outro intervalo que a tangente é injetor, um outro ramo? Poder pode. Só que o nome arco tangente a gente reserva para esse intervalo, tá? Então você pode chamar até de pega um outro intervalo, chama de f a menos 1, mas mais correto para chamar de arco tangente é neste intervalo, certo? Então, para não ter confusão, né? Você já saber onde estão as coisas. Então, qual que é o domínio da arco tangente? É a imagem da tangente neste intervalo que vai dar a reta toda, né? A tangente ela
vai para mais infinito, menos infinito. Então, o arco tangente, o domínio dela é a imagem da tangente, e a imagem do arco tangente é o domínio dessa f que eu restringi a menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem, gente? Está aqui. Então, essa propriedade do arco tangente é uma função que fica limitada entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E, por ser inversa, se você quiser calcular o arco tangente de x, vai ser um y, sem somente ser tangente de y, dá o x. Está aqui. Só que como tem vários y que dão esse x, você pega só entre menos π sobre 2, porque foi a escolha que a gente fez de intervalo para ela ficar injetura, para ter um valor só. Certo? Então, essa aí entra como a definição de arco tangente, né? Na verdade, a gente definiu de outra forma, mas segue das propriedades da inversa, né? Mas serviria como definição. Se eu jogasse isso aí, ó, definição de arco tangente é isso. Pronto, resolve. Mas nada mais é que a propriedade da inversa. Bom, exemplo, né? Vamos calcular o arco tangente de 1, só para ilustrar, de menos 1, só para ilustrar como é que faz usando essas propriedades. Então, o arco tangente de menos 1 é um certo y, sei somente se a tangente desse y é menos 1 e o y está nesse intervalo. Nesse intervalo, o único cara cuja tangente é menos 1 é o menos π sobre 4, certo? É para baixo, né? Porque é negativo. Então, o arco tangente de menos 1 é menos π sobre 4. Tudo bem? Eu sei que vocês já sabiam fazer isso no ensino médio, mas eu só estou querendo lembrar para todo mundo, sei lá, ficar meio nivelado. Bom, o objetivo é derivada. Então, vamos lá, calcular a derivada do arco tangente. Então, está aqui. Arco tangente linha é 1 sobre a derivada da tangente, lembra? Derivada de g, derivada de f, calculada no arco tangente. Então, só que a derivada da tangente, a gente já viu na aula, que era secante ao quadrado, lembra? Então, vai ficar secante ao quadrado, mas calculada no arco tangente, porque a fórmula era assim, é a derivada de f calculada na g. Tá aí, e a g é o arco tangente. Agora vamos calcular a secante do arco tangente do mesmo jeito que a gente calculou o cosseno do arco seno. É até mais fácil porque está ao quadrado, nem precisa fazer aquelas escolhas que a gente fez. Eu podia até começar com essa, mas é porque o seno é mais conhecido, né, do que secante, essas coisas. Então, ó, a relação fundamental da secante e da tangente é essa aqui. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Lembra que na aula eu até fiz um triângulo pitagórico aí no círculo trigonométrico, né, o eixo da tangente, o 1 é do raio do círculo trigonométrico, e aqui é o eixo da secante, para guardar. Então, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, certo? De qualquer coisa, em particular do arco tangente. Então, agora, tangente do arco tangente, uma é inversa da outra, então vai voltar para o x. Então, a secante ao quadrado do arco tangente de x vai dar, né, 1 mais x quadrado, né? Porque aqui volta para o x, certo? Bem mais fácil, já calculamos a secante ao quadrado que a gente precisa. Não preciso mais ou menos raiz, ver o quanto dá, mas porque já está ao quadrado. Então, voltando para a fórmula, a derivada do arco tangente em x é 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá aí. E isso para todo x real, porque aqui nunca tem problema de zerar, então a outra já é derivada, a inversa, certo? Então tá aí, arco tangente, a derivada do arco tangente. É bem mais fácil do que arco seno, certo? Que mais? Ah, tá, o gráfico, né? Para ilustrar o gráfico do arco tangente. Tá aí, ó. Tá vendo? O programa ele não deixa você colocar um pouquinho para cima, não sei, ficou, não consegui. O outro era muito melhor você desenhar onde quiser. Esse aqui parece que tem que ser em pontos que tem a ver, né? Se eu marco aqui, tem que ser, o negócio sai aqui obrigatoriamente. Enfim, não gostei. Tá. Percebe? Olha o gráfico do arco tangente. Parece uma tangente deitada, percebe? Tangente deitada. Então, aqui vai indo para o π sobre 2. Do mesmo jeito que quando x se aproxima, se você pensa na tangente, quando x se aproxima de π sobre 2, a tangente vai para o infinito. Aqui é ao contrário, né? Quando x vai para o infinito, o arco tangente vai para o π sobre 2. Troca, né? Pela simetria do gráfico até, né? Certo? Então tá aí o gráfico do arco tangente. Bonitinho, né? É uma tangente deitada. É mais bonitinho que o arco seno. Sei lá, eu acho. Bom, finalmente, poderia deixar como exercício, mas eu só vou resumir. Na verdade, eu vou deixar como exercício, mas eu vou resumir o que vale, que é o do arco cosseno. Né? Aqui eu já vou abusar da notação, eu vou definir o cosseno, não vou chamar de f, porque, só para resumir,
Tá vendo que eu não peguei o mesmo intervalo? Porque no menos do zero, do menos π sobre 2 ao π sobre 2, lembra que o cosseno não é injetor? Ele é até positivo, vou fazer uma bola assim, o gráfico. Ele não é injetor, então eu não posso pegar, eu tenho que pegar um intervalo diferente do seno e da tangente. Então, para o cosseno da injetor, eu posso, por exemplo, pegar de 0 a π, porque aí o cosseno faz assim, ó, injetor, certo? Injetor. Então, o intervalo do arcosseno é um pouco diferente, é de 0 a π sobre 2. Aí ele fica injetor, certo? Aí faz sentido eu pensar na inversa, e a inversa é chamada arcosseno, né? Arcocosseno, denotada assim. Eu vou resumir só as propriedades. Então tá aqui, mesma coisa, o arcosseno, ele vai sair de onde o cosseno chega, que é menos 1, e vai chegar de onde sai o cosseno, inverte. E arcosseno de x é y, sei somente ser cosseno de y é x, e o y agora está neste intervalo. Porque se eu pegasse o menos π sobre 2, ia ter ambiguidade para voltar. Certo? Eu tenho que pegar um intervalo que é injetor. Se costuma pegar esse. A derivada do arcosseno é bem parecida com a do arco cosseno, é parecida com a do arcosseno. Está aqui. Aparece esse menos, lembra que no arcosseno apareceu a derivada do seno embaixo, que é cosseno. Só que aqui vai aparecer a derivada do cosseno, que é menos seno. Aí vem esse menos aí. Mas é praticamente a mesma conta. Até para calcular o seno do arco cosseno, é aquela relação fundamental, é cópia, tá? Não vou fazer duas vezes a mesma coisa. Então, quem quiser pode fazer as contas, não vai ter, se der uma estudada no que eu fiz antes, não vai ter problema de chegar nessa fórmula. Certo? De novo, não vale nas pontas, né? Porque aqui não vai dar derivada. E embaixo eu fiz pequenininho o gráfico do arcosseno, é bem feio, né? Fica assim. Tá vendo que é como se fosse o cosseno de 0 a π deitado e invertido, né? Tá aqui. Então, esse é o gráfico do arco cosseno. Deve estar bem grande esse vídeo já, mas para finalizar, eu vou... No fundo, são 3 fórmulas novas para guardar, né? Na verdade, eu fiz o exercício 1 e 2 dessa parte, né? Com os 3 itens. Ele pedia para você calcular a derivada do arcosseno usando aquela fórmula. No fundo, eu já fiz. Porque para mim é teoria, né? Eu quis fazer. Poderia até deixar como exercício, mas eu acho que é teoria. É difícil chegar nessas fórmulas. Principalmente com aquela história do cosseno do arcosseno, sei lá. Então tá, só para ilustrar, normalmente o exercício 3 ele pede para você derivar algumas funções que tem lá, arco seno, arco tangente. Então, sei lá, peguei um diferente, chutei qualquer coisa, tá aí. X vezes arco tangente de x vezes o arco seno de x quadrado. Como é que eu derivo isso? Primeiramente é uma soma, então a derivada da soma é a derivada de cada parcela. Porém, para derivar a primeira parcela, eu tenho uma regra do produto. Então vamos lá. Então aqui está só a primeira parcela. Como é que eu derivo o produto? Derivo x, dá 1, nem coloquei. Mantenho o arco tangente. Mais mantém x, derivo o arco tangente, que está aqui. Não tem cadeia, não tem nada, é um arco tangente simples. Só tem um produto com o x aqui. Fica assim. Tudo bem? Isso só a primeira parcela. Agora, a segunda parcela é mais complicado, né? Porque tem cadeia. Cadeia é sempre um pouco mais delicado. Então, é o arco seno de x quadrado. Percebe a composição? Eu tenho a primeira função x quadrado, primeira função. Depois, pego o arco seno de x quadrado. Então, tem uma regra da cadeia aqui. Então, como é que faz? Eu derivo o arco seno, que a gente já acabou de ver, porém, calculo em x quadrado, certo? Está aqui. Derivo o arco seno, olha a derivada do arco seno. Só que calculado em x quadrado. Esse 2 é o quadrado da fórmula do arco seno. Esse 2 é o quadrado do que já estava ali, certo? Podia ter colocado 3, né, para não complicar, mas enfim. Tá aí. Esses dois são diferentes. Um é da fórmula e o outro é do quadrado. Agora, eu derivei... Aqui não era x, aqui era x quadrado, então eu multiplico pela derivada de x quadrado, que é 2x. Tá vendo? Pronto, aqui tem uma cadeia e aqui tem um produto. Certo? Então, a derivada de f está aqui. Pronto, está aí. Arco tangente mais x sobre 1 mais x quadrado mais essa coisa aí. 2x sobre raiz de 1 menos x à quarta. Tudo bem, gente? Eu sei que vocês não devem ter gostado dessa coisa de cosseno do arco seno, mas ó, garanto que vai usar muito, principalmente integral. Lá para o final, quando a gente faz mudanças, às vezes a gente faz umas mudanças de variável trigonométricas para poder
cancelar umas raízes assim, justamente como o seno e cosseno é bom para isso, sempre aparece um cosseno do arcosseno para calcular. No fundo é usar fundamental, tá? Então, acho que é bom se acostumar. Dá uma olhada de novo nessas coisas do cosseno do arcosseno, não deixa passar assim, não. É importante, então não é só loucura de matemático, né? Isso existe, isso aparece e vai aparecer nas integrais ainda. Certo, gente? Acho que eu não tenho mais nada. Não, não tenho. Então tá. Ficou um pouco grande as dúvidas, deixem no comentário lá, vou deixar os comentários em aberto. E aí eu procuro responder rápido, né? Teve um pessoal que perguntou por e-mail, tudo bem, eu respondo também. Mas é que se fica nos comentários, eu acho que outras pessoas que vão ver já podem se basear na dúvida. No e-mail só você vai receber, né? Assim a gente democratiza aí as dúvidas também, né? Tudo bem, gente? Então vou subir o vídeo e em breve aviso vocês. Até mais.